Você está numa relação de casal e você sabe que o seu parceiro ou parceira te traiu. Você quer continuar a relação, mas não consegue esquecer a traição. Como lidar com essa situação? Esse é vamos dizer, uma situação que acontece na vida de algumas pessoas e muitas vezes o ressentimento, a mágoa pela traição acompanha a relação por muitos anos. Ou seja, a relação continua, mas continua como uma fonte de sofrimento. O que eu vou apresentar tem a ver com um olhar que vem da minha experiência com constelação familiar e com atendimento de pessoas que trazem esse tema. Então, muitas vezes, quando acontece uma traição e o desejo do casal é continuar a relação, é importante fazer algo com isso. De que forma? No contexto da constelação familiar, se fala de um dos princípios que tem a ver com um equilíbrio entre dar e receber. Significa trair de volta, ou seja, trair como uma forma de pagar na mesma moeda? Não necessariamente. Mas o que significa quando uma pessoa da relação de casal fez algo que te magoou, que afetou você de uma forma negativa, é importante falar sobre isso. É importante expressar o sentimento. Muitas vezes a tendência é ignorar o que sente, ignorar a tristeza. Mesmo que se sinta a tristeza, nem sempre existe uma permissão para sentir por completo. É como se você sentisse a tristeza, que é inevitável. E quando a gente sente a tristeza não querendo sentir, ou seja, sente, mas evitando contato com ela, é normal que ela dure. E muitas vezes o que sustenta uma mágoa ou um ressentimento é uma tristeza não aceita e não acolhida. Na relação de casal, quando algo acontece, quando um do casal faz algo que tem um efeito indesejado, é importante que se olhe para isso e que se fale disso com abertura. Ou seja, houve uma traição. Isso tem um efeito de trazer mal-estar para outra pessoa, mas existe o desejo de continuar a relação. Então é importante falar sobre isso, é importante falar do sentimento. E se existe abertura, é importante pensar qual seria uma forma de reparação ou qual seria uma retribuição que seria, vamos dizer, equilibrada ou justa. Ou seja, é importante o diálogo. Quando se guarda para si uma mágoa ou ressentimento, isso afeta a relação. A relação continua mais com base no sofrimento. Tem um princípio que é assim, o equilíbrio entre dar e receber, na relação de casal, a ideia é que os dois do casal são iguais. Quando um faz algo negativo, é importante que haja retribuição, mas quando algo negativo é feito e se retribui o negativo a maior, a mais, na retribuição a maior vai se aumentando a negatividade. Uma indicação, ou uma das vezes que perguntaram isso para o Bert Hellinger, o que ele falou foi: é importante que haja sim uma retribuição na relação de casal, mas que essa retribuição seja menor. Porque daí o mal ou o negativo vai diminuindo e se encontra um novo equilíbrio. Então a ideia é, quando existe uma traição na relação de casal, ignorar a traição faz surgir um mal-estar na relação que não é só o da traição. Por exemplo, a traição pode ter sido uma vez ou por um período de tempo. Ainda assim, se a decisão é continuar com a relação, é importante falar sobre isso, falar abertamente sobre as emoções, falar sobre a dor da tristeza pela traição, falar sobre o medo de que aconteça de novo, o medo do abandono, o medo da solidão. É importante reconhecer que a tristeza, o medo e a raiva, falar da raiva também, que tristeza, medo e raiva são emoções básicas, são emoções que estão ligadas à vida, não à morte, não ao sofrimento. O sofrimento vem de não aceitar a tristeza, não aceitar a raiva, não aceitar o medo. Só que olha que interessante, quando alguém do casal reprime uma raiva, reprime um ressentimento, não quer dizer que não mostra, vai mostrar de outras formas. Vai mostrar através da má vontade, da insatisfação,
da reclamação, culpando o outro, da desconexão. O olhar que eu apresento é assim: se vale a pena continuar a relação, então vale a pena crescer com o acontecimento. Se a escolha é continuar a relação, mesmo depois da traição, é importante que essa escolha seja feita a partir de um ponto de sinceridade, no sentido de falar do que sente, falar da dor, falar da tristeza e encontrar, de novo, o equilíbrio entre dar e receber. É um dos princípios que trazem harmonia. Quando você participa de uma constelação familiar ou faz a sua constelação, o que eu faço como facilitador é propor movimentos que se sintonizam, que entram em ressonância com as ordens do amor. Então a gente usa frases de solução, que são frases para trazer o reconhecimento do dar e receber. Quando se usa as frases de solução para trazer o reconhecimento do dar e receber, ou seja, do equilíbrio entre dar e receber, se experimenta um maior bem-estar. E assim que traz a mudança. Então, com o que eu apresento nesse vídeo, a ideia essencial é: quando existe uma situação mal resolvida na relação, o tema desse vídeo é traição. Então, quando existe traição numa relação e a vontade do casal é continuar a relação, é importante falar sobre o que se sente. É importante reconhecer o sentimento. Normalmente, pode acontecer de a vontade de continuar a relação venha a partir do medo do abandono, do medo da solidão. É importante falar sobre isso. E se você sente medo de ficar sozinha, sente o medo do abandono, é importante você olhar para dentro e cuidar de você também. Então, muitas vezes a vontade é cuidar do outro, é que o outro esteja bem, mas você precisa saber que você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar da sua carência, se fortalecer. Então, em essência, quando há uma traição, é importante falar sobre a dor que sente. Não é sobre culpar, brigar, atacar verbalmente o outro ou fisicamente, não é sobre isso. Porque violência gera mais violência. Onde se cria a conexão emocional? Falando das emoções. Pode não ser fácil, mas o caminho de reconhecer a tristeza, o medo e a raiva é um caminho de conexão emocional e de crescimento emocional, de conexão emocional. Às vezes existe um medo da traição e o medo faz pensar sobre isso. Então, o medo acaba atraindo situações para você lidar com medo. Quando você olha para a sua criança interior que sente medo e acolhe o medo, se coloca no lugar dela, dá acolhimento para ela, fica mais fácil de lidar com o medo. E no fim das contas, o medo é um medo da dor emocional, que é a tristeza. Então, se você acolheu a tristeza, o medo e a raiva, fica mais fácil de você lidar com situações assim, situações de perda, de abandono. A maior dor que a gente sente é a dor da desconexão com as nossas emoções. Então, quando uma perda parece insuportável, quando uma traição parece insuportável, quando uma situação é insuportável, isso está dizendo que essa dor já está na gente. E a forma de mudar a dor é mudar dentro da gente, olhando para a criança interior e acolhendo ela. E é isso que eu tenho apresentado nas lives que eu faço e nos vídeos também. Então esse tema da tristeza, de acolher a tristeza, você encontra em outros vídeos no meu canal, no Constela SP. E eu queria saber de você, fez sentido esse assunto? E se fez sentido, você pode me contar abaixo nos comentários se você já precisou lidar com uma situação assim de desentendimento, de mágoa na relação de casal, de traição, e como você lidou e o que você aprendeu. E também, se você gostou do vídeo, clica no curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreva para receber a notificação de novos vídeos toda segunda, corrigindo, toda quarta e sexta tem vídeo novo às 9 horas da manhã. E é isso. As perguntas pode deixar abaixo nos comentários que eu vou responder todas elas e também me baseio nela para próximos conteúdos, ok? Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.